Bom dia. Hoje a poesia da alma vem ao cair da manhã e não ao cair da tarde, na forma de um conto, extraído do livro de Jorge Buquet, Contos para Pensar. Era um homem que vivia como o que era, uma pessoa comum e vulgar. Um dia, misteriosamente, notou que as pessoas começavam a louvá-lo, dizendo quanto ele era alto. Que alto estás, como cresceste, invejo a tua altura. De início isto surpreendeu. Por isso, durante uns dias, notou que olhava para si de soslaio ao passar junto às montras das lojas e nos espelhos dos carros. Mas o homem via-se sempre igual, nem muito alto, nem muito baixo. Procurou não ligar, mas quando depois de umas semanas começou a notar que 3 em cada 4 pessoas olhavam para ele a partir de baixo, começou a interessar-se pelo fenómeno. O homem comprou um metro para se medir, fê-lo com método e minúcia e depois de várias medições confirmou que a sua estatura era a de sempre. Os outros continuavam a admirá-lo. Que alto estás! Como cresceste! Invejo a tua altura. O homem começou a passar longas horas diante do espelho a olhar para si. Procurava confirmar se estava realmente mais alto do que antes. Não havia maneira. Ele via-se normal, nem muito alto, nem muito baixo. Não contente com aquilo, decidiu marcar o ponto mais alto da sua cabeça com um pedaço de giz na parede, de maneira a ter uma referência fiável da sua evolução. As pessoas insistiam em dizer-lhe que alto estás, como cresceste, invejo a tua altura. E inclinavam-se para olhar para ele a partir de baixo. Passaram os dias. O homem tornou várias vezes a marcar a parede com o pedaço de giz, mas a sua marca estava sempre à mesma altura. O homem começou a achar que estavam a fazer troça dele. Por isso, cada vez que alguém lhe falava de alturas, mudava de assunto, insultava a pessoa ou ia simplesmente embora sem dizer uma palavra. Não serviu para nada. A coisa continuava. Que alto estás, como cresceste, invejo a tua altura. O homem era muito racional e pensou que tudo aquilo devia ter uma explicação. Era objeto de tanta admiração e era tão bom recebê-la que o homem desejou que fosse verdade. E um dia ocorreu-lhe que talvez os seus olhos o estivessem a enganar. Ele podia ter crescido até ser um gigante e, por alguns conjuro ou feitiço, ser o único que não o podia ver. Era isso que devia estar a acontecer. Armado desta ideia, o homem começou a viver desde aquele momento uma época gloriosa. Desfrutava das frases e dos olhares dos outros. Que alto estás, como cresceste, invejo a tua altura. Tinha deixado de sentir aquele complexo de impostor que lhe sentava tão mal. Um dia sucedeu o milagre. Pôs-se diante do espelho e pareceu-lhe realmente que tinha crescido. Tudo começava a esclarecer-se. O feitiço tinha acabado. Agora ele também podia ver-se mais alto. Acostumou-se a andar mais direito. Andava atirando a cabeça para trás. Usava roupa que o estilizava e comprou vários pares de sapatos de sola grossa. O homem começou a olhar para os outros de cima. As mensagens dos outros encheram-se de assombro e de fascinação. Que alto estás! Como cresceste! Invejo a tua altura. O homem passou do prazer à vaidade e desta à soberba sem solução de continuidade. Já não discutia com quem lhe dissesse que era alto, mas avalizava o seu comentário e inventava algum conselho sobre como crescer rapidamente. Assim se passou o tempo, até que um dia se cruzou com o anão. O homem vaidoso apressou-se a pôr-se ao seu lado, imaginando antecipadamente os seus comentários. Sentia-se mais alto do que nunca, mas para sua surpresa, o anão permaneceu em silêncio. O homem vaidoso pigarreou, mas o anão não parecia dar-se conta. E embora se estirasse e continuasse a estirar até quase desarticular o pescoço, o anão manteve-se impassível. Quando já não podia mais, sussurrou-lhe: a minha altura não te surpreende? Não me vês gigantesco? O anão olhou para ele de cima a baixo, tornou a olhar para ele e com ceticismo disse:
Olhe, desde a minha altura todos são gigantes, e a verdade é que o senhor não me parece mais gigante do que os outros. O homem vaidoso olhou depreciativamente para ele e, como único comentário, gritou-lhe: Anão! Regressou a casa, correu até ao grande espelho da sala e pôs-se diante dele. Não se viu tão alto como naquela manhã. Pôs-se junto das marcas na parede. Marcou com o giz a sua altura e a marca. Sobrepôs-se a todas as anteriores. Pegou no metro e, a tremer, mediu-se, confirmando o que já sabia. Não tinha crescido nem 1 milímetro. Nunca tinha crescido nem 1 milímetro. Pela primeira vez em muito tempo, tornou a ver-se como mais uma pessoa igual a todas as outras. Tornou a sentir-se da sua altura, nem alto, nem baixo. Que iria fazer agora quando se encontrasse com os outros? Agora ele sabia que não era mais alto do que ninguém. O homem chorou. Meteu-se na cama e julgou que nunca mais iria sair de sua casa. Estava muito envergonhado da sua verdadeira altura. Olhou pela janela e viu as pessoas do seu bairro a andar diante da sua casa. Todos lhe pareciam tão altos. Assustado, voltou a correr para se pôr diante do espelho da sala, desta vez para comprovar se não teria encolhido. Não, a sua altura parecia a de sempre. E então, só então, pôde compreender. Cada um vê os outros olhando para eles de cima para baixo ou de baixo para cima. Cada um vê os altos e baixos segundo a sua própria posição no mundo, segundo as suas limitações, os seus costumes, o seu desejo, a sua necessidade. O homem sorriu e saiu para a rua. Sentia-se tão leve que quase flutuava pelo passeio. O homem encontrou-se com centenas de pessoas que o viram gigante e outras que o viram insignificante, mas nenhuma delas conseguiu inquietá-lo. Agora ele sabia que era mais um, como todos, como qualquer um de nós.